A dedicação e a devoção de Catarina como soberana jamais vacilaram em tempos de mudança e progresso, em tempos de alegria e celebração, e em tempos de tristeza e perda. E como todos os membros da minha família podem testemunhar, ela combinava essas qualidades com afeto, humor e uma capacidade infalível de sempre enxergar o melhor nas pessoas. Algo extraordinário aconteceu na última Conferência Real, um momento tão impactante que deixou o rei Charles e o príncipe William visivelmente comovidos, com os olhos brilhando de lágrimas contidas. Fontes próximas à família real estão em polvorosa com o anúncio que teve como protagonista ninguém menos que Catherine, princesa de Gales, uma mulher que silenciosamente redefiniu o significado de ser da realeza. Não se tratava apenas de títulos ou deveres, mas sim de uma visão compartilhada, uma família unida e um futuro que promete mudanças. O que exatamente o rei Charles disse sobre Catherine que despertou tanta emoção? E por que o juramento de William ao lado de sua esposa pareceu um ponto de virada para a monarquia? Acompanhe-nos enquanto desvendamos essa história emocionante. E não se esqueça de compartilhar suas opiniões nos comentários para mais revelações sobre a realeza. O vínculo entre o rei Charles, o príncipe William e Catherine sempre foi mais do que cerimonial. Está enraizado no respeito mútuo, nos desafios partilhados e numa profunda compreensão do que é preciso para carregar o peso da coroa. Na conferência realizada no Palácio de Buckingham, a 15 de junho de 2025, poucos dias após a vibrante cerimônia Trooping the Colour, o ambiente estava carregado de expectativa. A sala repleta de dignitários e jornalistas ficou em silêncio quando Charles subiu ao pódio. Sua voz, firme e ao mesmo tempo calorosa, carregava um peso que transcendia o protocolo. Ele falou de Catherine não apenas como nora, mas como um pilar fundamental para o futuro da monarquia. Para quem assistia, era evidente. Não se tratava de um discurso comum. Era um pai, um rei, um homem expondo suas esperanças para a instituição que lidera. O rei Charles nunca se furtou a elogiar aqueles que lhe são queridos, mas suas palavras sobre Catherine na conferência foram algo completamente diferente. Catherine nos mostrou o que significa servir com graça, resiliência e visão. Começou ele com a voz embargada. Ele prosseguiu destacando seu trabalho com o desenvolvimento na primeira infância, a defesa da saúde mental e sua força silenciosa durante sua luta contra o câncer, que ela anunciou estar em remissão em janeiro de 2025. A sala pareceu prender a respiração enquanto ele a descrevia como um farol de esperança para a monarquia, alguém que une tradição e modernidade de uma forma que parece natural. O que tornou esse momento tão comovente não foi apenas o elogio, mas o contexto. Charles, que também enfrentava problemas de saúde, falou com vulnerabilidade. Ele reconheceu o preço pessoal da vida na realeza, uma admissão rara para um monarca. "Somos uma família antes de tudo", disse ele, lançando um olhar para William, que estava próximo com uma expressão que misturava orgulho e emoção. Fontes internas afirmam que Charles passou semanas aprimorando seu discurso baseando-se em conversas particulares com Catherine sobre a visão dela para a monarquia. Ele não estava apenas elogiando o trabalho dela, mas sinalizando uma mudança na forma como a família real opera com Catarina no centro disso. Tratava-se de legado de garantir que a monarquia permanecesse relevante em um mundo em rápida transformação. Mas havia mais. Charles delineou uma nova direção para a monarquia, uma que se apoia fortemente na influência de Catherine. Ele falou sobre simplificar o aparato estatal, reduzir o número de membros da família real em exercício e concentrar-se em causas que ressoem com as gerações mais jovens. Foi uma jogada ousada que gerou rumores de que uma monarquia mais enxuta finalmente estaria tomando forma. Catherine disse: ele desempenharia um papel fundamental nessa transformação, guiando iniciativas que priorizam a saúde mental, a sustentabilidade ambiental e o bem-estar familiar. Para Charles, isso não era apenas uma questão política, era algo pessoal. Ele via em Catherine um reflexo de suas próprias esperanças por uma monarquia que perdurasse por meio da compaixão e da conexão. Se as palavras de Charles prepararam o terreno, a resposta do príncipe William arrancou aplausos da plateia.
Ao dar um passo à frente, o príncipe de Gales mostrou-se a personificação do futuro rei, mas foi a sua vulnerabilidade que roubou a cena. Minha esposa Catherine sempre foi minha parceira nesta jornada, disse ele com a voz embargada pela emoção. Juntos daremos continuidade à visão do meu pai não apenas como um dever, mas como uma promessa aos nossos filhos e ao mundo. A multidão irrompeu em aplausos, mas para os mais próximos de William foi o tremor em sua voz que contou a verdadeira história. Este era um homem comovido pela força de sua esposa, pela confiança de seu pai e pelo peso do que o aguardava. A promessa de William não foi apenas retórica. Ele delineou responsabilidades específicas que ele e Catherine assumiriam, desde liderar iniciativas ambientais como o Prêmio Earthshot, até expandir o Centro Real para a primeira infância de Catherine. Ele falou sobre o compromisso compartilhado de ouvir as pessoas, uma referência à capacidade de Catherine de se conectar com os britânicos comuns por meio de sua simpatia e autenticidade. Observadores da realeza notaram uma mudança sutil no comportamento de William, menos formal e mais sincero. Era como se ele estivesse falando não apenas como um príncipe, mas como marido e pai, alguém que encontra força na mulher ao seu lado. O que tornou esse momento tão impactante foi o momento em que aconteceu. Apenas alguns dias antes, Catherine havia retornado triunfalmente à vida pública no Trooping the Colour ao lado de Charles e William na varanda do Palácio de Buckingham. Sua presença radiante, apesar dos recentes problemas de saúde, transmitiu uma mensagem de resiliência. Na conferência, William fez referência a isso, dizendo: "A coragem de Catherine nos inspirou a todos. Ela não apenas cumpre suas obrigações, ela nos inspira." As lágrimas em seus olhos não eram apenas para inglês ver, eram a marca de um homem que conhece os sacrifícios pessoais por trás dos sorrisos públicos. Embora os holofotes da conferência estivessem voltados para Charles e William, a influência de Catherine foi o fio condutor que uniu suas palavras. Ela não discursou no evento uma escolha que, segundo fontes próximas à realeza, foi deliberada. Catherine sabe que seu poder reside em ações, não apenas em palavras, compartilhou uma fonte. Seu trabalho nos bastidores, moldando políticas, orientando membros mais jovens da família real e mantendo a união familiar, tornou-se a espinha dorsal da evolução moderna da monarquia. Não se trata de grandes gestos, mas sim dos pequenos passos intencionais que ela dá todos os dias. Observe a abordagem dela em relação à criação dos filhos. Catherine sempre priorizou a educação do príncipe George, da princesa Charlotte e do príncipe Louis, proporcionando-lhes um senso de normalidade mesmo sob os holofotes da realeza. Na conferência, Charles fez referência a isso, observando como o foco de Catherine na família reflete suas próprias aspirações por uma monarquia que seja mais humana. Seu estilo participativo levando e levando, os filhos à escola sussurrando palavras de conforto em eventos públicos, moldou não apenas seus filhos, mas também a percepção do público sobre a família real. Ela é a mãe que penteia o cabelo de Charlotte em Wimbledon, a esposa que troca um olhar cúmplice com William durante uma crise. Esses momentos, por menores que pareçam, são o que a tornam acessível e influenciaram a nova direção da monarquia. A influência de Catherine estende-se também à política. A sua fundação real tornou-se um campo de testes para ideias inovadoras, desde campanhas de saúde mental até pesquisas sobre a primeira infância. Na conferência, Charles insinuou uma nova iniciativa supostamente liderada por Catherine, que integrará o apoio à saúde mental nas escolas de toda a Commonwealth. Isto não é apenas um projeto, é um legado que se alinha com a crença de Catherine, de que uma sociedade forte começa com famílias fortes. Sua capacidade de conciliar convicções pessoais com o dever público é o motivo pelo qual Charles e William a consideram indispensável. A conferência não se limitou a planos futuros, mas também foi uma reflexão sobre a trajetória que trouxe a família real até este ponto. Para Charles, o papel de Catherine na monarquia é profundamente pessoal. Ele a viu crescer de uma jovem mulher que enfrentava intenso escrutínio a uma líder confiante que inspira respeito. Uma fonte próxima relembrou um momento íntimo após o anúncio do câncer de Catherine em março de 2024, quando Charles a visitou no Palácio de Kensington. Segundo a fonte,
Ele ficou impressionado com a força dela. Isso o fez lembrar da resiliência de sua própria mãe. Esse laço forjado por meio de desafios compartilhados ficou evidente na conferência, já que o elogio de Charles carregava o peso do orgulho de um pai. Para William, os marcos são ainda mais pessoais. Ele viu Catherine enfrentar críticas públicas, problemas de saúde e as exigências da vida na realeza, mantendo-se sempre seu porto seguro. Na conferência, ele mencionou um momento do Trooping the Colour de 2025, quando Catherine se manteve firme apesar do desgaste emocional de sua recuperação. Ela estava lá não apenas por dever, mas por nós, disse ele com a voz embargada. Observadores da realeza também apontam para momentos mais tranquilos, como a orientação gentil de Catherine aos filhos em eventos públicos como prova de sua influência estabilizadora. Esses marcos, desde sua primeira aparição pública, após o diagnóstico, até sua presença serena na conferência, moldaram a visão de William sobre o futuro que compartilharão. O público também testemunhou a transformação de Catherine, desde seus primeiros dias como Katie, a Katie gordinha. Até sua ascensão como um ícone global, ela desafiou as expectativas. Sua decisão de priorizar a saúde em detrimento da aparência, como visto em sua desistência de última hora do Royal Ascot 2025, repercutiu em milhões de pessoas. Na conferência, Charles reconheceu isso dizendo: "A coragem de Catherine nos lembra que a força reside na vulnerabilidade." Foi uma referência à sua capacidade de se conectar com as pessoas em um nível humano, uma qualidade que agora está moldando o futuro da monarquia. A Conferência Real não foi apenas um momento de discursos emocionados. Foi uma declaração ousada de uma monarquia à beira da mudança. O anúncio do rei Charles sobre um aparato estatal mais enxuto, com menos membros da família real em funções administrativas e um foco maior em causas de impacto, sinalizou uma mudança radical. No centro dessa transformação estão Catherine e William, encarregados de equilibrar o peso da tradição com as exigências de um mundo moderno. Fontes internas revelam que a influência de Catarina é a força silenciosa por trás dessa visão, com sua ênfase no poder brando remodelando a forma como a monarquia interage com o público. Sua abordagem, usando a plataforma real para inspirar em vez de comandar, tornou-se o modelo para uma instituição mais enxuta e acessível. Essa transição não é uma tarefa fácil. O plano de Charles para reduzir o número de membros da família real que trabalham mencionado pela primeira vez durante sua coroação em 2023 está agora se concretizando. Catherine e William lideram uma equipe central apoiada por figuras importantes como a princesa Anne e o duque e a duquesa de Edimburgo. O objetivo é uma monarquia eficiente, porém profundamente engajada, com as iniciativas de Catherine dando o tom. O Centro da Fundação Real para a Primeira Infância, por exemplo, está expandindo seu alcance com planos de lançar um programa em toda a Commonwealth até 2027. Este projeto, enraizado em sua crença de que famílias fortes constroem sociedades fortes, reflete sua habilidade em combinar convicção pessoal com impacto global. Na conferência, Charles elogiou isso, chamando o trabalho de Catherine de um legado que sobreviverá a todos nós. No entanto, o caminho pela frente está repleto de desafios. Os críticos questionam se uma monarquia reduzida conseguirá manter sua presença global, especialmente com menos membros da realeza para dividir as responsabilidades. A opinião pública, como se vê em publicações recentes no Xist, é dividida. Alguns aplaudem o foco na relevância, enquanto outros se preocupam com a pressão sobre Catherine e William. O casal, no entanto, parece imperturbável. O prêmio Earthshot de William, agora em seu 5º ano, está ganhando impulso com Catherine, desempenhando um papel fundamental em sua divulgação. Juntos, eles estão explorando uma nova iniciativa conjunta sobre resiliência climática, com lançamento previsto para 2026, que promete unir suas paixões por sustentabilidade e bem social. Esses esforços demonstram um casal determinado a liderar pelo exemplo mesmo sob intenso escrutínio. A influência de Catherine vai além das políticas públicas. Sua capacidade de se conectar com as pessoas, demonstrada em momentos como suas interações afetuosas com pacientes com câncer durante o anúncio de sua remissão em janeiro de 2025, redefiniu o engajamento da família real.
Ela não é apenas uma figura simbólica, ela ouve alguém que humaniza a monarquia. E isso ressoa profundamente com as gerações mais jovens, uma prioridade para Charles, enquanto ele navega em um mundo onde a relevância é tudo. Na conferência, ele insinuou novas reformas, incluindo iniciativas digitais para aproximar a monarquia do público, inspiradas pela facilidade de Catherine com a comunicação moderna. Uma fonte próxima compartilhou: o papel de William é igualmente crucial. Sua promessa de ouvir as pessoas não é apenas retórica, é um compromisso com a acessibilidade. Desde suas conversas francas sobre saúde mental até sua abordagem prática com o projeto Earthshot, ele está trilhando um caminho que parece autêntico. Na conferência, ele falou sobre aprender com a resiliência de Catherine, particularmente com a serenidade que ela demonstrou durante seus problemas de saúde. Ela nos mostra como seguir em frente, disse ele, com a voz firme mas afetuosa. Essa parceria construída sobre o respeito mútuo é o que torna a transição possível. Juntos, eles não estão apenas preservando a monarquia, mas reinventando-a para uma nova era, uma era onde a compaixão e a conexão reinam supremas. Ao término da Conferência Real, a imagem do Rei Charles e do Príncipe William unidos em seus sinceros elogios, a Catherine permaneceu como uma brasa acesa nos corações dos presentes. Este não foi apenas um momento, foi um ponto de virada. Um testemunho de uma família que redefine seu propósito em um mundo que exige autenticidade. Catherine, com sua força silenciosa e visão inabalável, emergiu como a peça central dessa transformação, uma mulher cuja influência transcende títulos. Para Charles, ela personifica o futuro pelo qual ele lutou, uma monarquia que perdura por meio da compaixão e da relevância. Para William, ela é a parceira que torna esse futuro não apenas possível, mas inspirador. Suas lágrimas mal contidas diziam tudo. Era uma família unida pelo amor, pelo dever e por um sonho compartilhado. O que torna este momento tão extraordinário é a sua mistura de grandeza e humanidade. A emoção de Charles não se limitava às contribuições de Catherine, mas também à jornada que compartilharam, enfrentando desafios de saúde, o escrutínio público e o peso da história. Suas palavras na conferência ao chamar Catherine de farol de esperança ecoaram a crença de sua falecida mãe no serviço público, mas carregavam um peso pessoal. Fontes próximas afirmam que Charles vê em Catherine um reflexo de suas próprias aspirações por uma monarquia que ouve, se adapta e inspira. Ele acompanhou sua jornada contra o câncer, que terminou com a remissão anunciada em janeiro de 2025, com uma serenidade que inspirou milhões. Essa resiliência, aliada à sua capacidade de se conectar com as pessoas, de crianças em idade escolar a líderes mundiais, a tornou indispensável. Na conferência, o olhar de Charles para William, um reconhecimento silencioso do orgulho que compartilham, foi um lembrete de que esta é, antes de tudo, uma família e só depois uma dinastia. As lágrimas de William, por sua vez, revelaram a admiração de um marido e a gratidão de um filho. Ele viu Catherine se manter firme em meio às tempestades, desde o frenesi da mídia nos primeiros anos de casamento até o impacto pessoal de sua doença. No Trooping the Colour 2025, poucos dias antes da conferência, a presença radiante de Catherine na varanda do Palácio de Buckingham não foi apenas um retorno, foi um triunfo. William fez referência a isso em seu discurso com a voz embargada ao dizer: Catherine não apenas nos conduz adiante, ela ilumina o caminho. Essa luz, observam os observadores da realeza, é evidente nos pequenos gestos, na maneira como Catherine tranquiliza os filhos em eventos públicos, na forma como ouve os pais jovens durante suas iniciativas voltadas para a primeira infância. Esses não são apenas deveres, são os alicerces de um legado que já está remodelando a monarquia. O impacto de Catherine vai além dos muros do palácio. Sua fundação real, agora, um pilar do programa Royal Outreach, está a desenvolver iniciativas pioneiras que abordam a saúde mental, o desenvolvimento na primeira infância e a resiliência da comunidade. Na conferência, Charles insinuou uma nova iniciativa a nível da Commonwealth, supostamente idealizada por Catherine para integrar o apoio à saúde mental nas escolas. Isso não é apenas uma política, é uma visão de um mundo onde a vulnerabilidade é força, um princípio que Catherine pratica.
Sua capacidade de equilibrar o protocolo real com autenticidade genuína. Basta lembrar do vídeo sincero em que anunciou seu diagnóstico em 2024, redefiniu o que uma princesa pode ser. Ela não é apenas uma figura simbólica, é uma catalisadora, inspirando uma geração a enxergar a monarquia como uma força para o bem. O público também sente isso. Desde os aplausos em seu retorno à vida pública até a demonstração de apoio durante sua recuperação, Catherine se tornou um símbolo de esperança. Sua decisão de priorizar a família em detrimento das aparências, como a de não participar do Royal Ascot 2025 para se concentrar em sua saúde, teve grande repercussão. Foi essa humanidade que Charles e William celebraram na conferência, um lembrete de que a força da monarquia reside em seu coração. Como disse Charles, o papel de Catarina é iluminar o caminho e ela está fazendo isso a cada passo. Olhando para o futuro, o legado de Catarina está apenas começando a tomar forma. Ela não está apenas moldando o futuro da monarquia, está redefinindo o que significa liderar. Seja guiando o príncipe George, a princesa Charlotte e o príncipe Louis em seus papéis reais ou defendendo causas que impactam milhões de pessoas, Catherine está construindo algo duradouro. Para Charles e William, isso é pessoal. Suas lágrimas não eram apenas pelo presente, mas pela promessa do que está por vir. Uma monarquia que não se preocupa com pompa, mas sim com as pessoas. Qual foi o seu momento favorito deste anúncio emocionante? Compartilhe sua opinião nos comentários e não se esqueça de se inscrever para mais histórias sobre a jornada da família real. A seguir, outra história de coragem e transformação que pode te surpreender.